Fala, manos e manas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar aqui mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos explorar ideias contraditórias, vamos explorar um pouco conceitos que aparentemente não têm muita lógica, mas se você analisar de um outro ponto de vista, ele faz sentido. Hoje eu vou trazer para vocês o paradoxo da escolha. Nossa, meu querido, mas o que seria um paradoxo? Então, paradoxo é a expressão de uma ideia, um pensamento ou argumento contrastante e contraditório que desafia a opinião consolidada ou a crença disseminada que é compartilhada pela maioria das pessoas. Ou seja, geralmente ele é uma afirmação ou uma colocação que ela precisa estar dentro de um determinado contexto para que ela seja melhor interpretada, entendeu? Que se você só analisar a ideia inicial, você não sai da parte de uma análise assim superficial e até um pouco vazia, entendeu? Você precisa colocar ela sobre uma outra ótica ou aplicar ela num determinado cenário para que você entenda qual que é a parte que se contradiz, né? Ou qual é a parte que ele diz o contrário da ideia ou do senso comum. Uau, fantástico! E paradoxo da escolha seria, então, ela é uma teoria criada pelo psicólogo Barry Schwartz que explora os efeitos do excesso de opções, inferindo que a abundância de escolhas existentes no mercado deixa as pessoas sobrecarregadas, confusas e paralisadas, tendendo ao perfeccionismo, pois quando se consegue escolher dentre as inúmeras alternativas, a expectativa é de que a decisão tomada seja a melhor. Se a gente apertar a tecla SAP e traduzir isso para um português onde todo mundo entenda, o que ele quer dizer é que o seguinte, por um lado, existe vantagens em se ter muitas opções. Então, vamos dar uns exemplos aí. A gente tem muitas opções de serviço de telefonia, a gente tem muitas opções de serviço de internet, a gente pode ter muitas opções de restaurante. Então, por um lado, isso é bom. E por que ele é bom? Bom, porque favorece, né, o barateamento dos serviços, né, porque aumenta a competitividade entre os concorrentes, né, então favorece o atendimento ao cliente. Só que existe um outro lado que é pouco divulgado, pouco explorado, que é o quê? Essa vasta gama de alternativas, né, essas muitas opções, também coloca uma ideia de pano de fundo da cabeça das pessoas de que elas sempre poderiam escolher algo melhor, entendeu? Que a escolha que elas eventualmente fizeram não foi a melhor escolha possível, justamente por ter aquela falsa sensação de que sempre existe algo melhor, né? Ou de que sempre há uma outra opção que pudesse ter sido escolhida, uma outra decisão que pudesse ser tomada, poderia eventualmente trazer melhores resultados, né? E isso acaba gerando nas pessoas um certo grau de insatisfação, de ansiedade e, como foi dito mesmo na teoria, também um pouco de perfeccionismo, né? O que a gente sabe que perfeição não existe, né? A gente tem que tomar as melhores decisões com o conhecimento que a gente tem naquele momento. Falando em restaurante, não sei se você está me ouvindo aí no café da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde, na janta ou no assalto à geladeira, não importa. Mas eu trouxe hoje um exemplo para vocês um pouco mais saboroso. Trouxe um exemplo de pizza. Espero que vocês gostem. Imagine aí na cabeça de vocês o seguinte: tenho a pizzaria A, que nela tem 10 sabores de pizza, e eu tenho a pizzaria B, que tem 40 sabores de pizza, certo? De acordo com o autor, Barry Schwartz, se você optar pela primeira pizzaria, a chance de você escolher e ficar satisfeito com a sua escolha é maior do que se optasse pela segunda pizzaria, pois ficaria de pano de fundo no subconsciente a vasta gama de outras opções que você estaria descartando ou abrindo mão em prol da decisão tomada, favorecendo uma insatisfação ao menor sinal de eventuais problemas. Eu achei esse exemplo bem simples e objetivo para a gente tentar entender melhor o paradoxo da escolha, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho. Se a gente colocar uma pessoa na pizzaria B, geralmente uma pessoa comum leva o quê? Uns dois ou três sabores assim para experimentar, se for para casa ou mesmo para comer na pizzaria. O fato dela ter escolhido esses três sabores e ainda ter mais de 30 para experimentar, deixa, né, ou pelo menos sugere que deixa, uma impressão de que ainda falta muito para ela poder ficar satisfeita com as opções que ela tem
em detrimento das opções que ela escolheu, entendeu? Falar, poxa, eu experimentei 3, mas ainda, pô, tem mais de 30. Então, pô, eu gostaria de experimentar aquela, gostaria de experimentar aquela outra. E não necessariamente isso seja uma coisa boa, entendeu? Porque ali pode ter algum sabor que realmente não agrade, pode ter alguma coisa que foi só propaganda, entendeu? Mas que o sabor em si também não seja lá muito bom, pode ter até algum outro ingrediente ou alguma coisa na composição de um dos sabores que ela não experimentou que acabe fazendo mal ao seu organismo, entendeu? Então, esse é o contraponto, né, ao fato de existir várias opções, o que, assim, principalmente em questão de mercado de consumo é muito bom, né? Você tem várias opções de lojas, várias opções de serviços, isso é uma coisa muito boa. E, em paralelo, se a gente analisasse, colocasse a mesma pessoa na pizzaria A, ela teria menos opções, mas se essa mesma pessoa também optasse por escolher entre 2 a 3 sabores de pizza, a ideia de pano de fundo na cabeça dela seria muito mais assim atenuada, ou seja, seria muito mais fácil dela se sentir satisfeita, justamente por quê? Porque de todos os sabores possíveis, pelo menos um terço ela já experimentou e ela sabe, entendeu? Então ali ela já descartou alguns sabores que ela já sabe que para ela não compete, que não te agrada, entendeu? Então deve ter faltado o quê? Sei lá, mais uns 2 ou 3 ali para experimentar, isso se ela quiser, entendeu? Então o fato de ter menos opções não necessariamente também indica que essa pessoa fique insatisfeita, entendeu? Não necessariamente dá a opção de escassez, dá uma opção não, dá uma ideia de escassez, entendeu? E sim favorece uma tomada de decisão mais assertiva e também mais, assim, simples e objetiva, entendeu? Justamente pelo fato de ter, assim, um número de alternativas um pouco mais restrito. Finalizando o nosso exemplo, espero que vocês estejam aí alimentados não só de comida, mas agora também intelectualmente, sabendo um pouquinho melhor sobre o paradoxo da escolha. Mas precisamos voltar aqui ao nosso contexto, que é os relacionamentos modernos. Então, se a gente trouxer esse conhecimento para cá, a gente pode dizer que o paradoxo da escolha está diretamente relacionado às redes sociais, que exerce esse tipo de influência, sobretudo no público feminino, devido à quantidade de homens que entram ou seguem os perfis das mulheres, né? Então, enchendo-as de elogios e até mimos, né? Tipo, no caso, tipo, me manda um pix para mim te mandar uma foto, ou me manda tal quantidade de dinheiro para mim citar o seu nome num vídeo, esse tipo de coisa. Dando a sensação de que elas detêm muitas boas opções para escolher, bem como nos aplicativos de relacionamento, né, que hoje estão mais similares assim, a um catálogo de cores do que a conectar pessoas pelas suas afinidades. E esse alto número de seguidores, esse alto número de atenção e de elogios, principalmente a troco de nada, induzem as pessoas a ficarem insatisfeitas ao menor sinal de problemas no relacionamento, a se preocuparem mais em descartar do que em consertar certas situações que está acontecendo ali no seu problema ou eventualmente em algum cenário que se apareceu ali dentro de uma relação conjugal. E se olharmos para a questão de estilo de vida, né, de lugares exóticos, viagens luxuosas, ostentação de bens e o fato do tempo todo mundo parece querer destacar o fato de estar bem e feliz, o que na verdade é uma mentira, porque as pessoas na vida real ficam doentes, estão tristes, enfrentam dificuldade no dia a dia, às vezes estão mal de saúde, podem apresentar algum quadro psicológico ruim. Temos uma bomba relógio fazendo contagem regressiva e incentivando de forma subliminar a constante comparação entre a sua vida e a desses influenciadores digitais, que geralmente é o que serve de base e até inspiração para muitas dessas pessoas que utilizam as redes sociais aí com muita frequência. Agora, traçando um paralelo com os episódios anteriores e juntando com o conhecimento que a gente tem agora do paradoxo da escolha, eu vou tentar aprofundar melhor do porquê que existe, para mim, esse problema do ego das mulheres e o problema da libido dos homens, tá? E como eles estão correlacionados. Então, o fato de ter toda essa tensão, tá? E principalmente no Instagram hoje, tá? Que é a rede social mais famosa. De validação de ego, de like, de nossa, ela posta uma foto bonita ou arrumada, já vai aquele monte de gado lá, nossa, que linda, que perfeita, que maravilhosa, não sei o que. E, cara, vocês parecem que gostam de se iludir com isso. A maioria daqueles caras ali, única e exclusivamente sentiram por vocês ou sentem atração sexual. Nada mais do que isso. E atração sexual e compromisso emocional são duas coisas diferentes. E parece que sobe de tal forma na cabeça de algumas mulheres que às vezes mesmo quando elas estão num relacionamento, né, isso se deixa a levar do sentido assim, nossa, eu tenho muitas opções, eu não preciso correr atrás de você, eu não preciso ficar me esforçando para a relação, isso é você que tem que fazer. Minha querida, acorda. Os caras que estão ali, única e exclusivamente quer te usar como boneca inflável, entendeu? Quer dar a famosa leitada e ghosting.
Não necessariamente eles realmente estão interessados em te oferecer um compromisso, de ter aquela coisa, de assistir um Netflix juntinho, da aliança no dedo, de frequentar a família. Não é. A maioria que está ali, ouso dizer, que não quer isso. E muito provavelmente, depois, se eventualmente você ceder esse tipo de flerte, você vai se sentir usada. Mas você não conseguiu identificar isso por quê? Porque o seu ego estava tão grande, você achava que tinha tantas boas opções, porque opção tem, tá? Mas a questão é uma boa opção? É essa reflexão que eu acho que vocês têm que fazer. E ao meu ver, não. Não tem tantas boas opções assim. Nem para as mulheres e nem para os homens, tá? Mas isso de estar elevando o ego das mulheres nesse exemplo que eu te falei, nesse exemplo que eu estou falando para vocês, hoje em dia, isso é responsabilidade dos homens sim, que fica se comportando como gado, que ao invés de medir se a mulher está sendo recíproca, se também está manifestando algum interesse por ele, fica dando esse tipo de atenção, esse tipo de validação de ego a troco de nada. Então, homens, melhorem nesse ponto. Saibam analisar melhor as mulheres ou a mulher para quem você está cedendo esse tipo de atenção, para quem você está dedicando esse tempo. Inclusive, tem até um conhecimento bacana, e o Bruno Gili fala muito sobre isso, que é o quê? Que é o investimento numa pessoa na relação. Basicamente é um acrônimo, né, chamado TEDA. Então é tempo, energia, dinheiro e atenção. Então, homens, melhorem nisso. Saibam muito bem a quem você está dedicando o TEDA. Beleza? Ok. Em contrapartida, existe também o lado masculino, que é o quê? De os homens estarem fazendo esse movimento de pullback, né? De se afastando das mulheres. E aí por isso que vem um monte de mulher falando, por que os caras não estão chegando? Por que os caras não querem mais compromisso? Por que os caras agora são frios e não sei o quê e trata de qualquer jeito? Então, isso é um reflexo do comportamento feminino para com o masculino. Então, vocês ficam tratando os caras de qualquer jeito. Vocês ficam tratando os caras como tanto faz. Então vocês pegam principalmente o Menino Bom, o Miqueinha, o Luiz Felipe Concursado, criado pela avó, aqueles que vocês, cara, uma coisa que hoje tá muito assim difuso hoje em dia que assim causa, cara, sabe aquela sensação quando alguém passa a unha na lousa? Então muitas pessoas quando ouvem isso, principalmente os homens, né, eu acho que tem essa sensação que é o quê? Ai, você é bonzinho. Isso está sendo usado em termo pejorativo. Ou seja, para meio que rebaixar o cara. Então eu vou dizer assim, homem bom, beleza? Só fazendo esse parênteses. Então, quando vocês encontram esse homem bom e essa mulher, essa modernete do Instagram, essa mulher livre, empoderada, nossa, liberta, meu Deus, se depara com esse homem bom, eventualmente até tá num relacionamento, justamente ela faz esse tipo de coisa, tá? Ela trata ele como um tanto faz, ela não se dedica, ela não se esforça, entendeu? Justamente pelo fato dela acreditar que ela tem várias opções boas. O que acontece? Esse cara vai se decepcionar, esse cara vai se frustrar, porque ele está investindo nela tempo, energia, dinheiro e atenção. TEDA. Quando esse cara se depara e olha isso e se frustra, e isso causa dor, o homem entende que ele tem duas alternativas. Ou ele começa a emular o seu comportamento, ou seja, de agora daqui em diante, ele vai agir com frieza, desprezo e indiferença, ou seja, ele vai em determinadas situações moldar a sua personalidade, entendeu? Quase que se comportar como um famoso cafajeste, né? Porque ele tá vendo que esse tipo de personalidade é o que mais se dá bem com as mulheres, é o que tem mais acesso à relação íntima com elas, ou esse cara vai pensar o seguinte, bom, eu tenho o meu valor, né? Eu tenho todos esses princípios comigo e não estou disposto a mudar isso por causa de alguém que não vale a pena. Então, o que eu vou fazer? Eu me retiro do mercado. E é justamente isso que está acontecendo. Então, os caras que são mais destacados estão agindo com esse comportamento de cafajeste e os homens bons estão se retirando. E esse, ao meu ver, é a responsabilidade feminina. Então, boa parte das mulheres tem responsabilidade sobre esse comportamento que os homens estão adotando. Assim como boa parte dessa inflação de ego tem responsabilidade masculina sobre o comportamento de gado que esses homens estão tendo. Certo? E também justamente pelo quê? Por ter essa falsa sensação de ter várias opções boas, o que não é verdade. Encontrar hoje em dia uma pessoa que tem valores e princípios, além de te proporcionar atração sexual, compromisso emocional, ser parceira, ser decente, ser companheira, hoje está muito difícil.
Então, assim, ter opções tem, mas a reflexão que fica é: são boas opções? A referência que eu trago hoje para vocês com muita satisfação é o John, do canal John Young Master, ou John Jovem Mestre. Eu conheci o canal do John há uns meses atrás, acho que deve fazer quase cerca de um ano. E ele também tem um estilo de vídeo muito parecido com o da Aruna, né? Que é aquele estilo unfaced video, né? Então, o que seria esse estilo? É aquele estilo onde geralmente a pessoa não aparece com o rosto, entendeu? Geralmente ela põe um pano de fundo, aí vai depender da preferência, né? Junto com o corte do vídeo, né? O que ele está analisando e tudo mais. E eventualmente pode ou não ter algumas frases ou dizeres, né? No caso dele, geralmente tem ali explicando as premissas do canal, das análises dele e tudo mais, que eu acho bem bacana de deixar claro ali qual que é o intuito dele. E tem vários pontos que me chamam a atenção positivamente na conduta do John e na postura dele, que distinguem ele, para mim, de outros canais. Então, o que seria? Primeiro, o tipo de linguagem que ele usa. Ele faz muita assim, referência principalmente à galera da comunidade, à galera da periferia, entendeu? Ele até usa uma linguagem assim um pouco mais coloquial, entendeu? Ele fala mais pra galera que vive nesse tipo de contexto, o que eu acho super bacana, entendeu? Porque traz os conhecimentos da Red pra galera que tá ali mais na base da pirâmide, entendeu? Que tá ali no dia a dia, que sofre, como ele mesmo diz, pô, o cara bom, o cara que pega o busão, que leva tantas horas no trânsito, que volta pra casa, que chega suado, então que esse, na verdade, é o dia a dia de muitos desses homens aí que também sofrem com essa parte de relacionamento que a gente traz, mas muitas vezes eles não são ouvistos, né, ou não têm voz. E quando, para mim, o John faz esse tipo de coisa, ele está representando um nicho muito importante e que é a maioria dos homens, principalmente aqui no contexto do Brasil. Então isso é uma parte muito, muito interessante do trabalho dele. Outro ponto que, até como eu citei na análise anterior, que ele também assim, dá a entender que ele tem meio que algum tipo de asco, né, referente a essa coisa do homem bonzinho, tá? Eu confesso que eu também tenho, tá? Justamente porque isso tá sendo usado de uma maneira pejorativa. Então, quando uma mina olha pra você e diz assim, mas porque você é bonzinho, já meio que começa a subentender na cabeça do cara e deixa subentendido na cabeça dela de que é alguém que não vai saber se impor, entendeu? Com alguém que ela pode cruzar os limites do aceitável, que acha que nenhum tipo de comportamento inadequado dela não vai ser repreendido, entendeu? Que o cara é o único que vai ter que se esforçar pela relação, quando na verdade não é. E o John é pra mim, dos poucos assim que sempre bate nessa tecla, inclusive ele dá alternativa, que ele sempre fala assim, você, homem bom, que tem valores e princípios e tal, cara, não fica esquentando a sua cabeça com relacionamento, entendeu? Vai, se desenvolve, entendeu? Trabalha, estuda. Então, justamente, ele já oferece essa alternativa e embasa esse comportamento que alguns homens já estão adotando, justamente pelo fato de esquecer essa pecha de homem bonzinho, né? E começar a adotar esse adjetivo de homem bom. Então eu sou um homem bom, mas o fato de eu estar sozinho não necessariamente significa que eu não sou capaz de atrair uma mulher, mas significa que eu estou vendo as opções que tem no mercado. A maioria das opções hoje é extremamente tóxica, entendeu? Ou não está interessada por mim, e em vez de eu ficar esquentando a cabeça com isso e me frustrando, eu vou procurar me desenvolver. Então isso também acho que é uma parte muito boa e interessante no trabalho do John. E o terceiro e último ponto que para destacar, para não alongar muito, é assim, ele foi uma das primeiras pessoas também, junto com a Aruna, do canal Verdade Nua e Crua, que veio trocar ideia comigo no Instagram, entendeu? Que veio conversar comigo, inclusive a gente já trocou ideia, já conversou através de áudio, entendeu? E assim, ele foi um cara extremamente assim, humilde, um cara extremamente atencioso, como geralmente ele é também com o pessoal que faz os comentários no vídeo dele, entendeu? Então, se você também analisar ao longo da trajetória dele, ele modificou alguns tipos de comportamento e também linguagem, justamente porque o YouTube dava muito strike, né, em algumas coisas que ele fazia, né, tipo alguns palavrões, esse tipo de coisa. Então você viu que ao longo da trajetória dele ele também mostrou uma evolução muito grande nesse ponto, né, o que também acho bacana, não que seja ruim, né, tipo falar palavrão, mas é que é uma questão de normas da plataforma, né, então
nitidamente você tem que dar uma tolhida nesse tipo de comportamento para que ele não seja tão frequente. E também, assim, pela maneira como ele se aproximou, pela forma que ele conversou comigo, cara, foi um cara extremamente, assim, atencioso, entendeu? Um cara extremamente, assim, humilde, um cara que chegou e conversou, não, pô, cara, tipo, continua o seu trabalho, entendeu? No começo vai ser só os amigos e a família, mas com o tempo o público-alvo vai se interessar, entendeu? A galera vai chegar, então até nesse ponto, assim, de motivação e essa sensação, assim, de ajuda mútua, ele transmitiu pra mim, né? Então, com todos esses pontos que eu destaquei pra vocês, eu recomendo que vocês entrem no canal, que vocês prestigiem o trabalho dele, entendeu? E que saibam que além de alguém estar fazendo os vídeos comentando sobre isso, por trás eu acredito sim que existe um ser humano ímpar que está preocupado em também ajudar as outras pessoas que ou estão passando por algum tipo de problema relacionado a isso, ou que estão entrando nesse tipo de conteúdo e querem de alguma forma também ajudar as outras pessoas. Então, John, eu tinha falado pra você que ia te referenciar, cara, espero que você tenha gostado da referência, tá aí, um abraço, tamo junto. E chegamos àquele momento. Nossa, que momento. Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje abre aspas. Você destaca aquilo do qual se orgulha e você segue aquilo com o qual você se identifica. Fecha aspas. Essa frase foi dita pela Mari Vabo, né, uma produtora de conteúdo que fala sobre relacionamentos também, que eu gosto bastante, né, da forma que ela se expressa, né, dos conhecimentos que ela passa. E ela soltou essa frase, né, essas duas frases, na verdade, em um dos Redcasts, né, que é aquele programa que une tanto o Junior Masters do canal Submundo Intelectual quanto o Miguel Moreira do canal Atitude Alpha. E para mim faz todo sentido porque eu também partilho da seguinte opinião, que todo mundo dá sinais. E quando você analisa o que ela disse, juntamente com essa teoria de que todo mundo dá sinal, faz sentido. Eu vou explicar para vocês o porquê. Sabe essas moças do Instagram, né, que a gente tanto fala, que essas modernetes, que ao mesmo tempo que postam aquelas fotos sensuais, não sei o que, e tem aqueles dizeres quase que bíblicos assim, nossa, que sempre invista em você, que você é o seu maior patrimônio, e tá. E aí quando você vai eventualmente conversar com essa pessoa, você percebe que uma coisa é a foto, outra coisa é o dizer, e as duas coisas não tem nada a ver com o que a pessoa é por dentro, ou seja, com o conteúdo que ela tem. Isso faz sentido com a parte de todo mundo dá sinal e com a frase que foi dita, por quê? Observem o seguinte, a pessoa, quando ela destaca muito a questão da aparência, tá? Ou seja, quando ela tira muita foto sozinha, quando ela destaca muito a questão do corpo, muito provavelmente é a única coisa que ela tem para te oferecer. E muito provavelmente é a coisa principal do qual ela se orgulha. Certo? Que é o primeiro trecho da frase. Tá? Não há nada de errado em você ter autoestima, mas você única e exclusivamente destacar a sua aparência física como atributo para ser valioso dentro de um relacionamento não faz sentido. E a gente já explicou aqui várias vezes o porquê, certo? E se você ainda reparar um pouco mais, quem que essa pessoa segue no Instagram? Geralmente são essas coaches femininas, né, que ficam pregando essa coisa de amor próprio a todo custo, de nossa, valorize somente a você mesma e tá. O que também já conversamos aqui, que em excesso, certo? Que é geralmente o comportamento, o modus operandi da parte feminina hoje em dia, é o quê? Narcisismo. Olha que coisa fantástica. E tendo como base
o episódio que a gente trouxe das tríades da psicologia, creio eu que vocês não vão querer se relacionar com uma pessoa narcisista, tá? Acredite. O resultado é catastrófico, tá? Então, lembre-se sempre disso. Aquilo que a pessoa mais destaca, ou seja, aquilo que ela mais divulga, principalmente nas redes sociais, é aquilo do qual ela mais se orgulha. Então perceba quais os tipos de foto, entendeu? Qual que é a frequência, entendeu? Qual que é o contexto, porque aí vai ser fácil de você identificar se ela se orgulha de alguma coisa muito mais interna, ou seja, de algum conhecimento, de algum diploma, de alguma coisa que assim traga mais valor interno, ou se ela se orgulha única e exclusivamente do seu corpo, da ostentação dos bens, das viagens, dos lugares exóticos, ou seja, ela quer se parecer com as coaches que ela segue. E também, lembre-se, ela segue porque ela se identifica. Então, muito cuidado se a menininha aí, a sua honradinha, a sua digníssima, segue esse tipo de mulher que fica pregando esse tipo de coisa, que tem como base joguinho de desinteresse, o famoso livro do chá de sumiço, entendeu? De pisa que ele gruda. Muito cuidado. Por quê? Porque geralmente a pessoa segue aquilo que ela se identifica. Ela segue aquilo que ela entende como faz sentido na vida dela. E se ela entende que esse tipo de coisa faz sentido para ela, em quem você acha que ela vai aplicar esse tipo de coisa? Sim, é em você, meu jovem padawan. Então fica ligado. Antes de encerrarmos, vamos aos lembretes. Não se esqueça do Instagram do canal, @contragolpecotidiano, e também do e-mail, contragolpecotidiano@gmail.com, onde vocês podem entrar em contato comigo, onde vocês podem passar algum relato pessoal, né, onde vocês podem expor alguma situação referente a relacionamentos, né, que vocês queiram que traga luz ou algum tipo de conhecimento, né, ou mesmo que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, tá? Não se esqueçam que eu tô aqui para isso. Não se esqueçam também de seguir o canal no Spotify, de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação sempre que eu lançar um episódio novo. E se vocês puderem me ajudar na divulgação desse conteúdo, entendeu? Curtindo e compartilhando aí com a família e os amigos de vocês, ficaria muito grato. Então, por hoje é isso e até a próxima.